agora em Salvador 5:08. E o que mais você sabe sobre a Romênia, além da lenda do Conde Drácula? O pessoal do teatro aqui de Salvador provavelmente teria como resposta para essa pergunta o nome de um dramaturgo que está em um caso de amor com os palcos baianos, Matei Wisniewski. O cupido foi o diretor teatral Márcio Meirelles, que vem encenando várias montagens do autor. Bom, de sábado até quarta-feira você vai poder assistir Porque Écuba, A Mulher como Campo de Batalha e O Último Godot. Sobre estes espetáculos e sobre o autor, a gente conversa agora com duas pessoas que estão intimamente ligadas agora a essas vivências. Estamos aqui com a Chica Carelli, ela que é atriz do espetáculo Porque Écuba. Tudo bem, Chica? Tudo ótimo. E recebemos aqui pela primeira vez, ele sempre foi bem falado aqui, né? Pelo Márcio Meirelles. E eu ficava pensando quem é que ele está explorando para fazer essas traduções e tal. Finalmente chegou aqui Vinícius Bustani, ele que é ator de Último Godot e também responsável por algumas traduções que o pessoal tem feito para essa obra do Matei Wisniewski. Muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Melhor agora. Então, eu queria saber, Matei Wisniewski, quem é ele para vocês e o que é que motivou assim a vocês, inclusive, estarem embarcando nesses projetos que têm trazido a obra dele mais para próximo do público, né? A gente sabe como é que o Márcio descobriu. Estava na livraria, perambulando numa livraria, lá livros de teatro, encontra lá um autor romeno, né? Do nada e tal. Quem é Matei Wisniewski para vocês? Então, eu acho que é um dramaturgo que vem atender um pouco a necessidade de textos novos, textos que venham falar sobre o tempo de hoje, né? Então, eu acho que realmente é um presente, porque eu sempre digo, por que as pessoas não gostam tanto de ir para o teatro, né? E gostam de ir para o cinema? Porque o cinema é atual, vem uma dramaturgia atual, temas atuais. E eu acho que Wisniewski vem trazer isso para os palcos. E isso é incrível. Os temas como violência, guerra, enfim, tantas coisas que nos cercam, que a gente fica se perguntando, e eu acho que ele traz isso. Vinícius? E ele traz, complementando, né? Eu tenho a sensação que ele traz esses temas de uma maneira muito direta para quem escuta. O primeiro texto que eu li do Matei foi o que a gente fez a montagem de Espelho para Cegos, e com uma leitura só, é um texto extremamente denso, com uma quantidade de informação absurda, mas você se sente abraçado por aquilo ali. É uma forma muito direta de falar de questões muito duras. Bom, a gente está trazendo aqui para a nossa roda de conversa, não é só aqui na Bahia, né, que o Matei Wisniewski está sendo encenado. A gente vai chamar aqui para conversa a atriz Regina Duarte, ela mesma, que está na ponta da linha e atualmente fazendo a segunda direção teatral, A Volta para Casa, justamente um texto do Matei Wisniewski. Tudo bem, Regina? Tudo bem, é o Renato? Exatamente. Você está... Renato, prazer estar falando com você, com os ouvintes da Rádio Band News. Prazer é todo nosso. Você está falando agora com o estúdio em Salvador, Regina, comigo, com Maria Lorena Alves, e estamos aqui com a Chica Carelli, que é atriz do espetáculo Porque Écuba, e com o Vinícius Bustani, que atua e também está aqui tem tido o ofício de fazer transposições, está fazendo traduções aqui da obra do Matei Wisniewski. Fala pra gente. Como? Quem é? Desculpa. O Vinícius Bustani. Ah, o Vinícius. Tá. Então, queria que você contasse um pouco pra gente, Regina, do que trata essa montagem na qual você está envolvida. Essa peça que a gente está montando? Exato, Volta para Casa. É uma adaptação de 3 movimentos de uma trilogia dele, que ele intitula de Fronteiras. E tem uma obra fantástica que eu conheci no Festival de Curitiba, né, com a Guida Viana e o Gilberto, com W, começa com W. Enfim, eu fiquei muito encantada e comprei toda a obra dele. E já estava vivendo com o grupo daqui, eu vi O Último Godot e uma outra peça que eu não lembro agora o nome, mas de qualquer maneira eu fiquei encantada com o texto, entendeu? Com uma coisa assim, sintética e densa que ele tem, sabe? Assim, de caldo grosso, bom. E fiquei muito impressionada e cheguei aqui, procurei, li muita coisa dele e já montamos até para televisão um que chama Eu Não Sou Mais Só Coelhinha,
que é uma peça assim, ele fala de tanta coisa, né? Ele fala de relações, de amor, de casais, de famílias, mas essa quadrilogia da qual eu adaptei, chamada Fronteiras, da qual eu adaptei 3 movimentos, na verdade são 2 cenas e a peça da volta, a volta para casa. Me impressiona porque no momento a gente estava vivendo os horrores daquela loucura que foi aquela guerra da faixa de Gaza, entendeu? E aí uma coisa ou outra, as fronteiras todas retalhadas, as pessoas sem perdendo assim a noção do que é pátria, sem saberem mais onde ficar, para onde ir, sabe? E aí mergulhamos nesse universo, foi a peça que mais nos impactou e decidimos montar. Eu não acreditava que a gente conseguisse fazer isso esse ano, porque já estávamos em setembro e no final conseguimos uma pauta para o final de outubro. E tivemos aí 4 semanas para montar o espetáculo. E deu certo, entendeu? Porque, na verdade, ele é de uma clareza, né, muito grande, assim. Não tem, apesar de ser, assim, profundamente denso, né, ele não propõe... Ele é um teatro da palavra, na verdade. Não é um teatro de efeitos, não é um teatro de cenários, não é um teatro, né, que precisa de grandes efeitos e tal. O ator e a palavra, e eu adoro isso. Gina, o Matei, ele vem para Salvador e depois vai assistir a peça Volta para Casa aí, que tem a sua direção. Você já teve contato com ele, já conheceu ele ou vai conhecer nessa apresentação? Vou conhecer agora. Tem uma das meninas do elenco que morou na França e fala bem francês, ela tem se comunicado com ele. E ele tem entrado e adicionado, não sei como é que fala, porque eu não faço isso, o Face do nosso espetáculo, e ele tem entrado, tem feito comentários. Eu não tenho acompanhado, porque estou correndo muito, tudo junto, né, assim, tá começando as leituras de uma novela que eu vou fazer o ano que vem, lá no Rio, então eu fico para lá e para cá, e dirigindo, e enfim, mas de qualquer maneira, eu estou ansiosa por conhecê-lo, interessadíssima em ouvi-lo, enfim, é uma cabeça legal, uma pessoa assim que mexe com coisas muito graves, né, do momento da contemporaneidade, e ao mesmo tempo com uma leveza, uma ironia, meio brincando, assim, né, num tom que não tem nenhuma agressividade, não é aquele teatro pesado, sabe, aquele teatro político pesado. Eu adoro. A gente conversou aqui com Regina Duarte, agradece aqui a participação dela no Frequência Baiana. Regina Duarte, que está envolvida agora na 2ª direção teatral, A Volta para Casa, com base em texto de Matei Wisniewski. Alguma chance de vir para cá, Regina? Nossa, eu espero que sim, né? Na verdade, eu estou promovendo essa primeira fase da montagem, da encenação aqui em São Paulo, mas depois disso, esses meninos provavelmente vão se transformar num grupo, né? E numa sociedade que deve viajar com espetáculo. Eu estou achando que vai ser um sucesso, porque as 2 pré-estreias que nós tivemos, que na verdade foram ensaios abertos, causaram uma impressão muito boa. A gente teve assim um retorno muito bacana, as pessoas ficam bem impactadas. Ele é bárbaro, né, o Matei? E, enfim, a garotada também faz com bastante garra, com muita energia, assim, essa juventude toda tem esse entusiasmo guerreiro, né? E eu acho que ele vai gostar da encenação, e eu acho que a plateia vai aprovar e vai ser bem legal, uma carreira bacana. Obrigado, Regina, pela participação no Frequência Baiana. Sucesso com o espetáculo. Muito obrigada, um abraço a todos, até os ouvintes. Renato, você, Maria Lorena Alves, a Chica, o Vinícius, grande abraço para vocês. Abraço, Regina. Obrigada, querida. São 5h18. A gente retoma aqui a conversa com os nossos entrevistados. A Regina estava comentando, em alguma medida também trazendo a dimensão política do teatro do Matei e falando também sobre o aspecto, o pano de fundo, né? Por exemplo, da guerra, dos conflitos que ele viveu na Bósnia. A gente tem, por exemplo, entre as montagens que estão voltando a cartaz nessa semana, na verdade uma que está recente, na verdade chegou recentemente aos palcos e que continua nesse caso, né? Que é A Mulher como Campo de Batalha. A gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar um pouco
com o Márcio Meirelles a respeito dessa peça. São 3 montagens, além da presença do Matei Wisniewski, né, como autor propriamente. O que vocês imaginam que essas peças trazem em comum? Seria talvez o componente político que é presente em alguma medida nos textos do Matei? Olha, eu acho que é importante dizer, eu acho que ele é antes de tudo, ele é jornalista, né? Então, é isso que ele mandou um texto a respeito da mulher como campo de batalha, em que ele diz isso justamente, que ele é correspondente da France Press, né? Uhum. E que ele tem o tempo todo que dá notícias a respeito de guerras e não sei o que, né? Então, que isso sempre tem marcado isso, muito ele. E por isso, de alguma maneira, ele quer fazer alguma coisa em relação a essa situação. E ele acredita muito no teatro como arte que pode propor uma mudança, que pode provocar uma mudança. E ele sempre diz isso, que o teatro não é como você ler um livro, né? Você assistir um filme em casa, você vai para o teatro, você encontra pessoas. Então, que essa arte coletiva também propicia a mudança. E eu acho que nesse sentido tem essa coisa que ele por ter sofrido muito a ditadura, por ter saído do país dele e ido para outro, né? Enfim, essa questão política é muito forte, né? E a obra dele é muito marcada. E por isso também eu acho que o Teatro Vila Velha e Márcio se interessa muito por essa dramaturgia, né? Então, eu acho que em comum tem isso. Eu conheço menos o Último Godot, acho que o Vinícius pode falar mais sobre. O Último Godot já tem uma dimensão até um pouco curiosa, porque pega uma ideia do Beckett, pega o próprio Beckett e traz a cena, né? Exatamente, ele se encontra com o Godot. Nesse espetáculo a gente sai um pouco desse universo da guerra, né, que está muito presente tanto em Porque Écuba quanto na Mulher como Campo de Batalha, mas ele faz uma reflexão sobre o papel do teatro hoje, na sociedade contemporânea. E é um pouco isso do que Chica falou, né? Dessa importância, desse lugar de encontro, de discussão, de se pensar a sociedade atual. Então ele coloca em xeque o papel e se ele ainda de fato cumpre esse papel, né? E aí, enfim, vocês têm que ir lá para... A gente continua o papo aqui com Chica Carelli e também com Vinícius Bustani, eles que estão comentando um pouco sobre esta temporada de coexistência, vamos dizer assim, de 3 peças e ainda tem o lançamento de um livro. Vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouquinho aqui no Frequência Baiana. São 5h21. Band News FM, Frequência Baiana. 5h26, Frequência Baiana no ar. A gente está falando um pouquinho sobre teatro nesta quinta-feira, já porque na semana que vem, a partir desse sábado, na verdade, né? Já nesse sábado e até o dia 5, é isso? 5, até o dia 5, até quarta-feira, você tem a oportunidade de conferir 3 peças ligadas ao senhor Matei Wisniewski. Se você ainda não conhece, está sintonizando agora, esse romeno está num caso de amor aqui com a Bahia e nós estamos aqui falando com dois profissionais que estão ligados a esses espetáculos. Vinícius Bustani é ator de O Último Godot e responsável pela tradução do livro que vai ser lançado no Vila Velha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Também estamos com Chica Carelli, ela que é a atriz do espetáculo Porque Écuba. Então tem O Último Godot, Porque Écuba e tem também Esperando Godot, que vão estar... A Mulher como Campo de Batalha, perdão. A Mulher como Campo de Batalha, que na verdade é um nome bem maior, né? Esse aí é o nome para os íntimos, né? Do sexo da mulher como campo de batalha na Guerra da Bósnia. Pois é, para os íntimos, A Mulher como Campo de Batalha e fica tudo certo. Para facilitar, né? Pra quem vai assistir. Então, conta pra gente assim, tem esse livro que vai ser lançado na sessão de Porque Écuba de sábado, não é isso? Isso, antes às 18 horas, não é isso? 18 horas a gente vai fazer esse lançamento. O livro, na verdade, foi traduzido... a gente estava montando outro espetáculo de Matei. E aí trouxemos Matei aqui para Salvador para assistir esse espetáculo. E nesse meio tempo a gente fez uma leitura desse... Enfim... Fez uma leitura, me atrapalhei aqui. A gente fez uma leitura dessa peça que tinha como pano de fundo a Guerra de Troia. É porque é tudo muito randômico, né? Márcio estava montando outro espetáculo, o de Shakespeare, Troilus e Cressida. E aí
resolveu montar essas duas peças Ele ensinou ao mesmo complementariamente. tempo, e pelo que ele me falou, inclusive, ele chegou até a colocar, tipo, coisas de uma peça na Isso, outra, para as exato. pessoas... Atores. Que eu nunca vi uma coisa assim, que não duas peças existiam com... no Porque Écuba, vinham os guerreiros de lá, dentro da guerra da gente. Lutam dentro de Porque Écuba. Mas é legal, eu estava vendo aqui, o que é legal também que ele fala sobre esse tema da guerra, mas sempre é incrível porque é do ponto de vista da mulher, né? Porque a guerra de Troia, a partir do olhar da mãe, e a mulher como campo de batalha, que vem a mulher como vítima dessa guerra, né? E que sempre é do ponto de vista da mulher. É incrível, isso eu não tinha atenado, mas é bacana. E eu queria falar mais uma coisa, que assim, apesar de ser temas tão árduos, né, a gente falar guerra, não sei o que, mas tudo é de uma maneira muito poética e ao mesmo tempo com humor, como a Regina falou, com ironia, então é muito cativante, é uma coisa bem interessante de assistir. E o público... E a própria direção, a opção por direção, assim, falando bem de Porque Écuba, traz para uma realidade, porque a gente vive uma realidade muito complicada, só que a gente de alguma forma já se habituou a isso. Então faz refletir sobre isso, porque Écuba, na encenação de Márcio, se passa no Carnaval de Salvador. Então os deuses do Olimpo estão lá nos camarotes altos, o coro são jornalistas que de alguma forma contam sobre todas essas histórias e Écuba... Fica lá, no meio das latas. Louca, gritando, né? Por que tanta violência, por que isso, por que aquilo. E é importante dizer que o Porque Écuba está dentro da programação do FIAC, né? Foi graças a eles que a gente voltou aqui em cartaz, a convite deles, e a gente aproveitou então para encenar as duas, já que Matei estava vindo e a gente queria que ele visse a obra. Em breve a gente vai fazer um festival só de Matei Wisniewski, né? Já tem material para isso. Agora como é que o público faz? Vamos relembrar aí para os ouvintes. Porque Écuba, O Último Godot e A Mulher como Campo de Batalha. Então, Porque Écuba vai estar acontecendo no sábado e no domingo, 1 e 2 de novembro, às 20 horas. No sábado, antes da primeira apresentação, a gente tem o lançamento do livro às 18 horas, com a presença de Matei Wisniewski. E O Último Godot e A Mulher como Campo de Batalha vão acontecer na terça e na quarta, nos dias 4 e 5. O Último Godot acontece 19 horas e A Mulher como Campo de Batalha 20 e 30. E a gente fez, como são no mesmo dia, O Último Godot é uma peça mais curta, tem um pacote, a pessoa pode comprar promocionalmente o ingresso para os dois espetáculos. Perfeito. A gente recebeu aqui a atriz Chica Carelli, ela que está na peça Porque Écuba, e também Vinícius Bustani, ator de O Último Godot e responsável pela tradução do livro Porque Écuba, que vai ser lançado neste sábado, já na sessão desta mesma peça. 5 horas e 31 minutos. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. A gente que agradece muito, conta com vocês sempre, virem apreciar, que vale a pena. Muito obrigado pelo convite e mais uma vez reiterando o convite para o público, vão ao teatro, acompanhem a programação do FIAC e acompanhem essa programação aí inédita com Matei. 5h31.